O que diferencia a Bíblia dos demais livros é a sua inspiração divina. Segundo Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, prova isso, que toda a Bíblia, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Que as Escrituras são de origem divina e assunto resolvido. Quem tem o Espírito Santo deposita toda a confiança na Bíblia como palavra de Deus e não exige prova e nem tampouco argumentos para isso. Porém, por causa dos críticos, é bom que mostremos aqui algumas provas não para convencê-los, mas sim para deixar claro que a Bíblia não precisa da crença de ninguém para que ela seja confirmada como palavra de Deus, porque ela mesma se defende, ou ela mesma tem a sua própria defesa. A inspiração da Bíblia Sagrada. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a mente humana, pela qual os profetas, apóstolos, escritores sacros foram habilitados para exporem a verdade sem mistura e sem erros. É devido à inspiração divina que a Bíblia é a palavra de Deus. A expressão "assim diz o Senhor" aparece na Bíblia 2.600 vezes como carimbo e selo de autenticidade, confirmando a sua origem divina como palavra de Deus. De acordo com as palavras de Napoleão Bonaparte, o grande imperador francês, ele diz que a Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura viva dotada de uma força que vence todos a quanto se lhes opõe. Teorias falsas da inspiração da Bíblia. Existem várias correntes de pensamentos e de críticos e teólogos modernos acerca da inspiração divina da Bíblia. Vamos estudar algumas delas. Por exemplo, a teoria da inspiração divina e comum. Alguns confundem a inspiração com iluminação e afirmam que a inspiração que os escritores sagrados receberam é a mesma influência que recebemos do Espírito Santo para compreender as coisas. Porém, o Espírito Santo concedeu aos escritores sagrados inspiração para escrever a palavra de Deus, ou seja, as palavras da Bíblia, e transmitir a sua mensagem. A inspiração que recebemos hoje é para compreender o que já fora outrora inspirado por Deus. Portanto, que hoje só compreendemos porque já foi revelado. Antes, os escritores sagrados foram inspirados para escrever coisas que eles mesmos desconheciam. Nós só entendemos porque um texto da Bíblia explica outro texto. Na realidade, somos iluminados a compreender o que já foi inspirado por Deus. Vejamos como a Bíblia se defende, mostrando uma distinção clara entre profeta inspirado, que profetizaram unicamente quando lhe vem a palavra de Deus, e os profetas falsos, que profetizam uma mensagem sem inspiração. Você pode ler Jeremias capítulo 14 e também Jeremias 23, 11 a 16 e Ezequiel capítulo de número 13, versículo 23. Portanto, a inspiração das Escrituras, ou portanto a inspiração dos escritores sagrados, foi única e incomum. Teoria da inspiração natural. Esta teoria modernista confunde inspiração sobrenatural do Espírito sobre as Escrituras Sagradas com o esclarecimento intelectual que Sócrates, Platão, Aristóteles, Rui Barbosa e outros sábios e filósofos foram dotados. Porém, estes sábios escreveram aquilo que eles aprenderam
através da escola natural e da inteligência natural e humana. Pois os mesmos jamais teriam condições de escrever pela sua intelectualidade um livro tal como a Bíblia Sagrada. Eu tenho aqui em minhas mãos várias versões católicas, Bíblia de Jerusalém, Bíblia cristã, protestante, Bíblia do culto, aqui nas minhas mãos. Estes mesmos sábios sempre estavam tropeçando nas palavras da Bíblia, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 27 e 29, que diz: Deus usou as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Teoria da inspiração parcial. Essa teoria falsa ensina só que algumas partes da Bíblia são inspiradas. Segundo esta teoria, a Bíblia contém a palavra de Deus, em vez de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Porém, Cristo e todos os seus apóstolos aplicaram o termo palavra de Deus a todo o Antigo Testamento. Os cientistas creem nesta teoria porque eles queriam que a Bíblia fosse um livro científico. A teoria da inspiração parcial ainda afirma que as questões necessárias à situação do homem são inspiradas, porém, as questões da ciência e da história não são inspiradas. Mas nós não concordamos com isso porque a ciência nem sempre é a última palavra. Porque sempre que há uma descoberta profunda da arqueologia, fica comprovado cada vez mais que a Bíblia tinha e tem razão. Enquanto que a ciência, mediante estas descobertas, está sempre revendo suas opiniões. Porém, a Bíblia não muda a sua posição, ela sempre tem razão. Cada descoberta da ciência prova ainda mais a sua infalibilidade da Bíblia Sagrada. Portanto, a inspiração da Bíblia ela é completa e não parcial. Porém, a verdadeira preocupação de Deus através da Bíblia não é apenas passar uma informação ou informações científicas, e sim passar uma mensagem de redenção ao homem caído e, acima de tudo, a revelação clara que a Bíblia traz à sua criatura sobre o seu Criador. Teoria da inspiração verbal. Esta falsa teoria ensina, porém, Deus não usou os homens mecanicamente. Antes, seu divino Espírito Santo usou as faculdades mentais dos escritores sagrados, produzindo uma mensagem perfeitamente divina. Deixa eu tomar aqui na nossa caneca aqui do canal. Por exemplo, Lucas foi inspirado ao pesquisar profundamente o assunto, consultando testemunhas oculares dos fatos, surgindo o seu grande e maravilhoso evangelho que leva o seu nome. Portanto, a inspiração ela é viva e não mecânica, como ensina esta teoria, porque existiu um entrosamento do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Teoria da inspiração das ideias e conceito. Esta teoria ensina o contrário da teoria anterior e afirma que Deus inspirou apenas as ideias e pensamentos da Bíblia e não as palavras. Porém, é muita ignorância dos que defendem esta teoria, porque o pensamento ou o conceito inspirado só pode ser expresso por palavras inspiradas. Mas a ênfase bíblica diz, havendo antigamente falado aos pais pelos profetas, Hebreus capítulo 1, versículo 1, homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 21. Outra coisa que devemos distinguir entre palavras inspiradas e registros inspirados muitos dizeres de Satanás são registrados na Bíblia, como também o registro
do nécio que diz que não há Deus. Salmos 14:1 e Salmos 53:1. Portanto, o que foi inspirado foi registrado de fato e não o que o nécio ou Satanás disse. Quando a Bíblia registra alguém mentindo, ela não está concordando com a mentira, mas sim registra o fato e suas consequências para sermos advertidos. A inspiração das Escrituras foi total. Tanto os escritores foram inspirados, quanto também suas ideias, seus pensamentos, conceitos e expressões verbais. Teoria correta da inspiração da Bíblia. A teoria correta da inspiração da Bíblia é chamada de inspiração plenária e verbal. Marque aí que vai cair na prova. Esta teoria correta ensina que todas as partes da Bíblia são inspiradas por Deus. As Escrituras reivindicam a inspiração, dão a certeza de serem inspiradas. Sentimos que são inspiradas e aprovam ser inspiradas. Afirmam que os homens santos escreveram a Bíblia usando palavras de seus vocabulários santos e que o que eles escreveram foi a palavra de Deus. Portanto, a inspiração plenária cessou quando foi escrito o último livro do Novo Testamento. Ela ensina que os escritores não funcionaram quais máquinas inconscientes, e sim que houve a inspiração divina com a cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito Santo, que os capacitava para tal tarefa. E, portanto, depois que foram encerradas todas as últimas palavras da Bíblia, nem mesmo os escritores, nem qualquer servo de Deus pode ser chamado inspirado no mesmo sentido. Esta, portanto, é a teoria correta que todos nós que amamos as Escrituras Sagradas, as santas letras, aceitamos. Toda, de Gênesis ao Apocalipse, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A diferença entre a inspiração, revelação e iluminação. Apesar de existir semelhança entre inspiração, revelação e iluminação, as diferenças também existem. Por exemplo, inspiração. Já estudamos que inspiração é o sopro de Deus sobre o homem através da influência sobrenatural do Espírito Santo. Jó 32, capítulo 32, versículo 8 e Jó 33, capítulo 4. Revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer o escritor coisas desconhecidas, que o homem por si só não podia saber. Daniel capítulo 12, versículo 8 e 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11. Toda a Bíblia foi inspirada, mas nem toda a Bíblia foi dada por revelação. A inspiração nem sempre implica em revelação. Vejamos algumas partes da Bíblia que, de fato, foi dada por revelação. Por exemplo, os primeiros capítulos de Gênesis, como escreveu Moisés sobre um assunto anterior a si mesmo e ao homem. Se não foi revelação, deve ter lançado mão de escritores existentes. José, interpretando o sonho de Faraó em Gênesis capítulo 40, versículo 8, Gênesis 41, versículo 15, 16, 38 e 39. Daniel declarando ao rei Nabucodonosor o sonho que havia esquecido e em seguida interpretando Daniel capítulo 2, versículo 2, 7, 19, 28 e o versículo 30. Os escritos do apóstolo Paulo. Paulo, apesar de apóstolo, não andou com o Senhor, Jesus Cristo, em seu ministério terreno. Porém, ele, em suas epístolas, conduziu-nos a profundezas nos ensinos doutrinários, principalmente no que se refere à escatologia bíblica, à paracletologia e etc. Como Paulo teve
conhecimento em tudo isso? Ele mesmo nos diz em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, e também em Efésios capítulo 3, versículo 3 e 7. E ele mesmo declara em 1 Coríntios capítulo 11, 23 e o versículo 28. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Iluminação. Iluminação é o ato de receber esclarecimento sobre um determinado assunto que esteja obscuro ou complexo. De sorte que interpretar a mensagem e revelação é o fato de conhecer divinamente a mensagem desconhecida ou misteriosa. Iluminação é o mesmo que esclarecer ou tornar lúcido um determinado assunto. Quem recebe inspiração é inspirado. Quem recebe iluminação é iluminado. E quem recebe revelação pratica o ato ou o efeito de fazer conhecido os mistérios de Deus. A harmonia e unidade da Bíblia. A existência da Bíblia até nos nossos dias só pode ser explicada por um fato, ou um fator: milagre. Há nela 66 livros escritos por cerca de 40 autores, cobrindo um período de 16 séculos. Esses homens, na maioria dos casos, não se conheciam, viviam em lugares distantes de 3 continentes, escrevendo em 2 línguas principais. Devido a esta circunstância, alguns escritores nada sabiam sobre o que já havia sido escrito. Muitas das vezes, um escritor iniciava um assunto e outro completava. Séculos depois, com tanta riqueza de detalhe que somente um livro divino de Deus pode ser assim. Os escritores foram homens de todas as atividades humanas, daí as diversidades e estilos que encontramos na Bíblia. Moisés foi príncipe e legislador, Josué foi general e comandante, Davi e Salomão foram reis, poeta, Isaías foi estadista e profeta, Daniel era chefe de estado, Pedro, Tiago e João eram pescadores, Zacarias e Mateus eram funcionários públicos, Paulo era teólogo e erudito, assim por diante. O produto da pena de cada um deles gerou não muitos livros, mas um só, e poderoso e coerente, que é a Bíblia. As condições. Não houve uniformidade de condições na composição dos livros da Bíblia. Uns foram escritos na cidade, outros no campo, outros em palácio, outros em ilhas, outros em prisões, outros nos desertos. No caso de Jeremias, nas sujidades e trevas das masmorras, Davi nas veredas e colinas dos campos, Paulo de Patmos no mar Ageu. Apesar de tantas diferentes condições, a mensagem bíblica sempre foi única. O pensamento de Deus corre uniforme, de uma forma progressiva, através de toda a Bíblia. Como um rio que, britando de sua nascente, vai ingressando, aumentando as suas águas, até tornar-se caudalosas. A mensagem da Bíblia tem esta continuidade maravilhosa. As circunstâncias em que os 66 livros foram escritos também são as mais diversas. Davi, por exemplo, escreveu parte dos seus salmos no calor das batalhas, Salomão na calma e na paz. Há profetas que escreveram no meio a profunda tristeza, ao passo que Josué escreveu durante a alegria da vitória. Apesar da pluralidade de condições, a Bíblia apresenta um só sistema de doutrina, uma só mensagem de amor, um só meio de salvação, de Gênesis ao Apocalipse, há uma só revelação, um só propósito e um só pensamento. A unidade da Bíblia é tão visível que os escritores não escreveram os 66 livros de uma só vez, nem em um só lugar, nem com o mesmo objetivo, reuni-lo
em um só volume, mas em um intervalo de 1.600 anos, em lugares que vão desde a Babilônia até Roma. E, no entanto, temos hoje 66 livros em um só volume, como mostra este volume aqui bonito da Bíblia de Jerusalém. Isto realmente foi uma obra de Deus. É uma prova única que Deus deu aos escritores. As pedras separadas foram se juntando até formarem um verdadeiro edifício espiritual que é a Bíblia Sagrada. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado e ainda mais com um bônus de oratória e interpretação bíblica com 10 módulos para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinárias. Espero você.